De volta com o programa Papo Dinâmico aqui na PUC TV Goiás, toda terça-feira às 11h30 da noite. Estamos aqui sempre com um debate muito interessante para você. E também você pode nos acompanhar no canal da PUC TV no YouTube, no perfil do programa Papo Dinâmico, no Facebook, no Twitter, no Instagram. Hoje nós estamos falando de fake news, que são as notícias falsas. Então, a preocupação toda nossa hoje é que a gente possa ter um certame eleitoral em 2018 o mais isento possível de falsidades, de notícias falsas, a fim de que o eleitor possa votar com conhecimento de fato de cada um dos seus candidatos. E agora estamos preocupados porque, de repente, a produção dessas notícias falsas podem não ocorrer no território brasileiro. Pode ocorrer num país, inclusive um país que produz porque tem algum interesse ideológico, digamos assim, em algum partido, alguma candidatura no nosso Brasil, como parece que ocorreu na eleição nos Estados Unidos. Nesse caso, o que fazer? Mesmo lá nos Estados Unidos, as notícias foram divulgadas pelos meios tradicionais. Os sites que são mais utilizados, as chamadas redes sociais, Facebook, Google, etc, etc. Pois bem, o que se tem que ter é a capacidade de rapidamente bloquear a notícia, em que esses sites, em sua maioria, têm essa condição. No WhatsApp é muito difícil, porque quem transmite, a transmissão é pessoa a pessoa. Eu não posto uma notícia que está imediatamente disponível a todos. Há necessidade de que as pessoas se envolvam participando dessa divulgação. Agora, o WhatsApp mudou aí, quando a gente encaminha uma mensagem, ele informa, encaminhada, né? Não sei se isso já é para rastrear a notícia que foi distribuída. O rastreamento é muito difícil, mas de qualquer forma, já dá às pessoas a noção de que aquela notícia não foi produzida pelo emitente. Ele está simplesmente transmitindo aquela notícia. Mas a lei incrimina quem compartilha também, né? Sim, se a divulgação é intencional. É intencional. Então, há um aspecto subjetivo nessa análise. Sim, mas a pessoa da culpabilidade. Pode confiar na notícia que o outro passou para ele. Aí ele passa para outro acreditando que aquilo é verdade. Sim, aí nós teremos uma discussão subjetiva se era facilmente verificável se o sujeito é culpado ou não, como tudo. É possível, doutora Ângela, fazer esse controle, por exemplo, porque assim, é possível produzir, dependendo de quem estiver produzindo, sei lá, o cara está num país, o Brasil, o mundo tem 200 e tantos países, deve ter algum país onde não tem controle nenhum. Ele vai lá, produz isso e toca na internet. Toda hora solta uma nota, quer dizer, o Facebook, o Instagram, o Twitter, o WhatsApp vão bloquear aquela notícia, mas logo em seguida vem outra, não pode ser isso? Eu acho muito difícil você conseguir conter a produção das fake news. O que eu acho que a gente pode tentar é encaminhar para um controle da disseminação. Tá? Então, por uma questão mesmo, assim, é impossível, né, você controlar cada indivíduo, cada ser humano, cada cidadão que vai postar alguma coisa, né, principalmente nas suas redes pessoais, né, que é o caso, né, bem do WhatsApp. Agora, o cidadão, ele pode ter um comportamento de checagem. O que é esse comportamento? Vem uma notícia e aí há algumas características que denotam que aquela notícia pode ser uma fake news. E ele comparar, principalmente com os sites que ele considera que sejam mais confiáveis. Né? Principalmente assim, algumas rubricas midiáticas, né, que por tradição zelam pela checagem da informação. Muitas vezes a fake news é justamente uma notícia bombástica, uma notícia que de repente a pessoa fica empolgada com ela e tal. E aí, como é que faz para ele não seguir o impulso de compartilhar imediatamente, mas conferir o que fazer nesse caso para ele poder, antes de compartilhar, dar uma checada para ver se é verdadeira a notícia? Espera um dia e vai, por exemplo, nas agências que fazem checagem. Existem hoje algumas agências no Brasil que fazem esse tipo de checagem. Os boatos.org, né, a agência Lupa. Então, hoje as próprias mídias tradicionais, elas já estão convidando, né, os internautas a enviarem aquilo que elas estão desconfiando,
né? Então, antes de compartilhar, a gente ter um pouquinho de... segurar um pouquinho esse anseio. E aí eu sei que é difícil, porque a gente tende a compartilhar aquilo que a gente concorda, mesmo se aquilo que a gente concorda é falso. Sim. Né? É um problema ético nosso de honestidade mesmo. Uhum. E aí a tendência é imediatamente fazer isso. Então, eu acho que a gente tem que ter, né, colocar um pezinho no freio, e principalmente aquilo que vai, assim, que compromete imagem, que pode denegrir a imagem de alguém, que pode causar algum tipo de prejuízo social. A gente tem que observar as consequências daquela informação. E botando o pé no freio e ir, né, nesses locais onde a checagem ela é feita, né, profissionalmente. Eu vou dar dois exemplos. Posso dar dois exemplos? Sim, claro. Alguns anos atrás, eu recebi uma notícia de que o pai de uma modelo famosa teria falecido em decorrência de uma doença que ele teria contraído ao beber uma cerveja em lata numa pescaria, num evento qualquer. Pois bem, eu fiquei intrigado com aquilo e resolvi investigar mais a fundo. Depois de muito pesquisar, não foi rápido, eu descobri, primeiro, o pai da modelo realmente tinha falecido com aquela doença. Mas será que foi por conta da bebida tomada diretamente na lata? Fui investigar, gastei mais tempo para investigar aquilo. E soube que não, ele morreu com aquela doença, mas em decorrência dele ter caminhado, parece que descalço, numa enxurrada, numa enchente na cidade dele, coisa desse tipo. Então aí a gente vê uma notícia que foi manipulada. Ela não é totalmente inverídica, sim, mas aproveitam-se muito de fatos verídicos para dar a ele, para trabalhar com aquele fato com uma finalidade qualquer. Sim. Um outro fato foi que a notícia de que, dada no sentido de que um sujeito teria caído dentro de um tanque de uma fábrica de refrigerantes e que teria sido dissolvido completamente pelo refrigerante. E citava o nome de um professor da UFRJ. E o nome do professor, endereço, etc., que teria atestado. E eu liguei para o professor, descobri, entrei no site da UFRJ, liguei para ele. E ele disse, olha, não consigo mais nem trabalhar, tantos telefonemas, notícias. Eu não dei essa notícia, eu não sei disso, nunca soube disso. Então, as pessoas, informações verídicas, no caso, era o nome de um professor, com boa reputação, etc., como se estivesse atestando um fato totalmente inverídico. Agora, essa questão da né? fake news nas redes sociais, ela está sendo tratada como crime, mas recentemente, né? Ou sempre foi crime? O fake news ele é crime na medida em que ele atinja a honra, a dignidade de uma pessoa, de um partido. Faz injúria, difamação. Injúria, difamação ou calúnia. É isso que é crime. Simplesmente divulgar uma notícia falsa, se não prejudica ninguém, se não prejudica ninguém, se não atinge ninguém, não é. Pois é, ocorreu muito aí nas redes sociais, recentemente, a notícia de que tinha ovo de plástico aqui no Brasil, que era fabricado na China. Isso ficou comprovado que é fake news, porque, na verdade, o Brasil não importa ovo da China, né? Isso, em que medida isso, quer dizer, a não ser que a China possa se sentir prejudicada, quem pode, né? Isso é interessante, porque tem muita gente que pratica esse tipo de ação por brincadeira, por diversão, né? E até para fazer testes, para ver até que ponto aquilo vai ser compartilhado e o alcance daquilo. Tá? Então, isso é comum dentro das redes. Alguma agência, por exemplo, vou dar uma coisa muito simples, que eu caí nessa. Né? Enviaram uma foto de uma cadela que tinha parido 10 cachorrinhos e que esses cachorrinhos estavam sendo doados e que era urgente porque a pessoa não tinha condição de cuidar desses cachorrinhos. Quer dizer, isso não é problema. Aí deu um telefone falso e tal, eu compartilhei. Olha, sem checar o telefone. Né? E aí, assim, imediatamente uma colega minha falou assim, não, Ângela, isso aí já é
já foi desmentido. Então, assim, tem muita coisa que é por brincadeira, quer dizer, vai tomar seu tempo, tá? Tem uma finalidade, exatamente. Sempre tem uma finalidade. Às vezes é transmitir um vírus. Fazer teste de alcance, esse coletar tipo de coisa. dados pessoais Exatamente. das pessoas. Vamos fazer o seguinte, daqui a pouco a gente volta e vamos ver até que ponto aqui no Brasil existem organizações ou agências que produzem notícias falsas por alguma razão. Daqui a pouco a gente volta.